do Senhor, meus lindos e minhas lindas. Quero agradecer primeiramente que chegamos aos 200 inscritos aqui no canal. Obrigada a você que crê e que acredita no meu chamado, no meu ministério, que se inscreveu aí no canal. Um beijo de todo o meu coração. Fico grata por tudo. Sem vocês, o canal não estava progredindo, porque a gente depende de você para que mais pessoas possam serem tocadas, serem transformadas para a glória de Deus, através daquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. E nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre como as mulheres ficam quando passam por um deserto, passam por uma separação e elas não conseguem entender o papel dos filhos, né? Não conseguem cuidar dos filhos. Não estou dizendo que é a maioria, mas uma grande parte. Às vezes entra numa depressão, descontam nos filhos, tentam suprir a falta do pai de uma maneira, né? E aí muitas mulheres têm me mandado mensagens reclamando, por exemplo, mas o cônjuge que saiu de casa, o marido que saiu de casa, ele não dá atenção aos filhos, ele não pega os filhos, ele não liga, ele não procura. Então, nós temos que entender que existe o papel do pai e o papel da mãe. Quando nós falamos assim, nós somos mães, que somos pai e mãe, nós realmente assumimos um papel que não é nosso. Porque, na verdade, nós temos que criar os filhos, temos que trabalhar fora, temos que ser pai e mãe verdadeiramente, né? Temos que levar para a escola, buscar, levar para o médico, enquanto o marido que saiu de casa está lá vivendo a vida dele de solteiro, enquanto você está dando duro para criar os seus filhos com todo carinho. Então, eu passei por isso, e no tempo de deserto, né, da minha separação também, eu fui pai e mãe, né? Eu digo pai e mãe de criação, né? Vamos assim dizer, porque mãe eu continuo sendo mãe. E eu tive que assumir um papel que não é meu, porque na verdade o papel do homem, o homem ele é o cabeça, o homem ele é o sacerdote, o homem ele é o responsável do lar, de suprimento, de afago para a família, de proteção. E quando essa proteção ela sai de dentro de casa, muitas das vezes nós mulheres sentimos sozinhas, sem saber o que fazer, né? Sem saber como prosseguir. Aí assumimos os dois papéis que, na verdade, temos que assumir. A gente não tem para onde correr. E aí, durante um período no meu deserto, eu sofria muito com isso. Eu sofria porque eu via meu filho chorar, eu via meu filho sentindo falta do pai, ele perguntava do pai. Por mais que o pai dele tivesse contato com ele, né? Então, porque mesmo ele tendo contato com o pai, não é a mesma coisa do que convivência, do que dia a dia, do que você passar o dia, dormir junto, acordar, né? Às vezes, pegar, às vezes uma vez por mês, de 15 em 15 dias, passar o dia, não é a mesma coisa. Mas eu, no tempo de deserto, eu sofri muito com isso. Eu sofria no início, eu chorava junto com ele, eu queria suprir a falta do pai, eu fazia de tudo por ele, eu mimava, e aquilo me doía, me corroía por dentro, porque era Natal, né, que às vezes o menino sentia falta, aniversário dele, quantos aniversários aí ele tem, né, que nós passamos e que ele perguntava, meu pai não vem, meu pai não tá aqui, meu pai não me ligou. E às noites ele falava, eu tô com saudade do meu pai. E mãe, liga pro meu pai, mãe, eu tô com saudade. Isso me corroía por dentro, né? Porque para a mulher que tá vivendo um deserto, é muito difícil administrar isso, né? E às vezes a grande maioria desconta nos filhos. Não foi o meu caso. Eu sempre busquei muita sabedoria a Deus ao que eu iria falar com meu filho. Sempre quando ele perguntava do pai, eu usava uma maneira sábia para falar do pai, né? E eu não aceitava nem ninguém falar mal do pai na minha frente e na frente dele. E se eu tivesse que falar qualquer comentário, eu tirava ele de perto para poder ter sabedoria para conversar com ele, porque as crianças elas sofrem, elas não entendem. E aí de todas as maneiras, eu tentava, né, administrar isso, conversava com ele, papai tá trabalhando, seu pai tem a casa dele, e eu tentava administrar isso muito bem. Chegou num tempo do meu deserto que o Senhor ele começou a me mostrar que eu não era o pai dele, que não adiantava eu querer assumir um papel que não é meu, porque a ausência do pai
Não sou eu que tenho que cobrar, né? Então não adianta que eu não iria suprir, entendeu? E o problema de hoje, da grande maioria das mulheres, as mensagens que eu recebo, é que as mulheres querem suprir o papel que é do homem. E aí acabam tomando atitudes erradas, fazendo com que a criança fique contra o pai, ou com a OM, entendeu? Porque aí entra a OM no meio, entendeu? Aí a OM ela vai tentar arrumar um rebuliço aí, porque ela vai ficar no meio, entendeu? Porque a grande parte, né, a OM, ela finge que gosta do filho, entendeu? Ela vai querer mostrar aí uma presença. Então, é possível você buscar a sabedoria para você não cair numa cilada de Satanás e do diabo, para você não afetar a mente do seu filho, porque aí as crianças começam a ficar doentes emocionalmente, ter febre emocional. Eu passei por isso, meu filho vivia com febre quando vinha da casa do pai, sabe, sofria muito com a ausência. E aí eu comecei a entender que o amor, não adianta você cobrar amor de alguém que não tem. Entendeu? Amor a gente não cobra, amor a gente dá, entendeu? Como que alguém que vai dar amor a uma criança se ele não tem nem amor próprio? Então, às vezes as mulheres não entendem quando estão no deserto e aí que o cônjuge sai de casa, o marido sai de casa e elas começam a cobrar do homem que saiu de casa o amor. É aí que tem que pegar os filhos na escola, que tem que ter presença, que tem que estar junto, porque na verdade eles estão envolvidos em outra situação. Entendeu? E além de estar cegos espiritualmente, estar iludido, vivendo uma vida de mentira, é importante você entender que não adianta você ficar ligando pro cara, né? Ligando pro cônjuge lá que saiu de casa, brigando com o cônjuge por causa das crianças. Porque o cônjuge não pega, porque o cônjuge não liga. Eu passei por isso e eu consegui administrar isso muito bem, né? Eu tive uma cena que eu passei que meu filho ficou esperando ele ligar no dia do aniversário e ele chorou muito porque o pai não ligou para ele. E aí, como administrar isso? Aí as mulheres às vezes ficam desequilibradas e começam, seu pai não ligou porque não quer falar com você. Ah, porque seu pai, eu já passei por isso, eu já tive esse sentimento, já também vivi um pouco dessa intensidade, da raiva, do ódio. Só que com o Senhor as coisas não são assim. Então, assim, não adianta você querer suprir o papel de homem, de pai, porque você não vai suprir, né? A mãe, ela é muito maternal, a mãe, ela é muito, muito diferente do pai, né? Então, você tem que fazer o seu papel de mãe, né? E na verdade, ainda que você faça, aí supre a casa como homem, vamos assim dizer, pagando as contas, fazendo as compras, pagando aluguel, pagando luz, enfim, você não é o pai da criança, entendeu? Você não é o homem, porque o homem ele é o sacerdote, né? E muitas das vezes o homem quando ele sai do casamento, que às vezes está há anos naquele casamento, por ele talvez não ter tido uma referência paterna, ele começa a agir de uma orfandade, então isso afeta a criança. Aí ele acaba não sendo presente, ele acaba achando que ele pegando uma vez por mês ele já é pai, que ele pega de 20 dias, de 30 dias ele é pai, de que ele vê de vez em quando é pai. Na cabeça do homem, ele tem esse pensamento, porque ele tem uma orfandade ali, ele foi talvez gerado num contexto que talvez a mãe mimou muito, ou talvez ele nunca assumiu um papel de homem, de tomar o lugar de ser homem. Ou nós mulheres, muitas das vezes por sermos mandonas, por sermos controladoras, a gente começa a simplesmente assumir esse controle dentro do lar, de mandona, de o homem da casa, e acaba isso afetando depois quando o homem foi embora, quando o homem vai embora, porque uma grande maioria, né, os homens eles se desvinculam dos filhos, né, então eles acham que são pai de 20 em 20 dias, e não, na verdade a gente sabe que não é, mas não adianta você bater boca, não adianta você brigar, não adianta você discutir, você tem que pensar na saúde emocional dos seus filhos, você tem que pensar e buscar em Deus sabedoria para conversar com seus filhos, para administrar isso, e entender que você não vai suprir o lugar do pai. E aí as mulheres me mandam mensagens assim: ah, mas eu tô descontrolada, eu fui na reunião da escola, aí eu chorei porque o pai não estava junto, porque foi a festinha da escola de 1 ano, ele não estava junto, porque aí lá na escola tinha o dia da família e ele não estava junto. Minha amada, você simplesmente tem que entender
que quem vai cobrar disso um dia vai ser o seu filho, não você. Não adianta você querer suprir uma ausência que só ele como pai, ele pode como é que vamos usar a palavra? Ele como pai, só ele que vai ter o lugar dele como pai. O que você tem que fazer nesse deserto? É buscar ter sabedoria no que falar com as crianças, como administrar, não fazer uma guerra, né? Usar a cabeça das crianças, porque aí ficam as crianças doentes, imperativas, nervosas, com síndrome disso, e aí com isso, com aquilo. Você tem que buscar administrar e poupar o seu filho de qualquer problema que você tenha com o cônjuge, sabe? Eu comecei a entender o que Deus queria de mim no deserto desse jeito. Eu comecei a poupar o meu filho de alguns problemas que eu estava passando. Então, e eu sempre afirmando e falando bem do pai dele para ele. Quem é o pai dele? Porque, na verdade, foi nós que escolhemos ter filho dele, né? Nós que escolhemos o marido, nós que escolhemos esse homem aí que tanto você fala que talvez não presta. Na verdade, vai ver que ele já tinha sinais de namoro e a gente decidiu casar assim mesmo. Então, agora temos que entender e aceitar esse deserto e administrar tudo isso. Administrar o convívio com os filhos, administrar o jeito de conversar com os filhos para que eles não sofram, né? E claro que os filhos, por uma grande parte, eles vão sofrer, entendeu? Eu tentei muitas das vezes tirar a dor do meu filho, porque dói na gente como mãe, né? E eu tive noites e noites em claro em que eu chorava, aniversário que eu chorava. Só que eu cheguei num tempo do meu deserto que eu entendi o meu papel de mãe, né? O quanto eu tinha que ser protetora, o quanto eu tinha que dar uma boa educação para o meu filho, o quanto eu tinha que fazer ele respeitar a OM, enquanto eu tinha que entender que existia duas casas, não duas famílias, porque família é somente família onde tem amor, né? Onde tem a família, o laço de sangue, enfim, a gente sabe o que é família, né? Então não é disso que eu tô falando. Tô falando de você administrar toda essa situação. Então, minha amada, não fique se cobrando pela ausência do pai, não se cobre pelo amor que ele não tá dando pro seu filho, nem o amor que ele tem, porque se ele está no pecado, em adultério, ou sei lá o que, como é que você chama, ele não tem nem amor próprio, porque se ele tivesse amor próprio, ele primeiro ele iria avaliar toda uma situação, né? Porque aí as pessoas não conseguem nem entender o lado espiritual da coisa, porque tem um lado espiritual também. Então, demônios também trabalham em prol da mente das crianças para deixar as crianças atordoadas, oprimidas, tristes, rejeitadas. Você tem que quebrar isso da vida do seu filho. Então, minha amada, em nome de Jesus, peço que você entenda e comece a olhar a situação e administrar, buscar em Deus sabedoria no falar, ter palavras sábias, administrar, sabe? Não permita com que as pessoas ao seu redor façam fofoca do cônjuge com o filho, ou vice-versa, ou qualquer problema que tenha. O que você puder fazer para pacificar a situação, faça, mas não tente cumprir um papel que não é seu, porque você nunca vai suprir. E comece a declarar sobre a vida sobre a vida do seu filho a paternidade de Deus. Comece a orar e pedir ao Senhor para o Senhor vir com a paternidade dele, porque ele é o nosso pai. E no tempo que nós estamos no deserto, ele é o nosso marido. O Senhor é o nosso marido, porque nós somos a noiva dele. Então, o nosso filho é propósito dele cuidar, dele restaurar, dele cuidar. Então, procure cuidar das emoções do seu filho. Não permita com que a separação venha bombardear a mente dos seus filhos. Não permita com que a separação venha te desequilibrar de uma tal maneira que os seus filhos estejam passando por problemas. Tem mulheres que batem nos filhos o tempo todo por conta da separação. Tem mulheres que me mandam mensagem que estão espancando os filhos porque o homem não quer falar com as crianças não têm culpa. E eles sofrem muito, muito, muito. E nós, como mães, eu sei porque eu passei por isso. Existem coisas que dilaceravam o meu coração. Eu não vou entrar em detalhe aqui no vídeo, mas as meninas que eu acompanho aí no Projeto Floresça, que conversam comigo pelo WhatsApp, sabe que eu conto tudo, em detalhe. Então, assim, é dolorido, mas é possível você ser curada disso para que você possa transmitir por seu filho paz, sossego, porque a criança precisa. O seu filho precisa de sossego, o seu filho precisa de paz, ele precisa de ter uma mãe do lado dele equilibrada, uma mãe responsável, uma mãe educada, uma mãe que passe para ele uma segurança, entendeu? Não uma mãe desequilibrada que não sabe o que está fazendo. Então, minha amada,
E você que não se inscreveu ainda nesse canal, se inscreve, deixa seu like, seu comentário, tá? Nós precisamos. E hoje fiz um vídeo aí dentro do carro, porque eu tô com a vida bem agitada. Mas para a glória de Deus, nós estamos aí transformando vidas para o reino de Deus. E eu estou sendo totalmente transformada dia após dia. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Fique com essa palavra, minha amada.